Paz inverencial. Aqui estamos para a nossa primeira aula da nossa mentoria de demonolatria. Estão me ouvindo bem? Ok? Sim, Perfeito. Fiquem à sim. vontade para ligarem as câmeras. Quem quiser ligar as câmeras, eu acho interessante. Se não puder, não quiser, não há problema algum. E, por gentileza, também permaneçam com os microfones desligados. Haverá as aulas onde nós teremos uma interação legal com vocês. Porém, as nossas primeiras aulas, elas serão mais teóricas. Teremos aí cerca de 4 aulas abordando uma teoria, entendendo um pouco mais sobre estas entidades. Lembrando que esta mentoria se inicia agora, vocês são os primeiros alunos, porém, é um arquivo que será acessado por muitas pessoas ao longo do tempo, pessoas interessadas na demonolatria, no ocultismo. Assim como muitos acessam o meu curso de Voodoo, que foi o primeiro curso que eu apresentei na internet, Introdução às Ciências Ocultas e Voodoo, frequentemente eu recebo feedbacks dessa galera. Então, aqui nós temos pessoas que já estão me acompanhando há um certo tempo e que já têm uma boa percepção daquilo que eu estarei falando nas primeiras aulas. Hoje, por exemplo, nós estaremos abordando sobre o que é um daimon. Muitos de vocês que aqui estão já têm uma ciência bem clara do que é isso, porque já me acompanham. Porém, daqui a um ano, haverá pessoas adquirindo este curso gravado, a mentoria gravada, e que precisarão entender e compreender o que é um daimon, o que é demonologia, o que é demonolatria, por aí vai. Então, nós não começaremos na prática, começaremos na teoria, para que possamos, assim, estar acessando a parte prática de uma forma bem legal, bem interessante. Os módulos serão bem divididos, as aulas serão bem divididas, para quando vocês tiverem dúvidas, eu quero entender isso, quero voltar na aula, quero entender isso. Então, você vai pegar a aula tal e vai entender determinado assunto. Não vai ser aquela aula maçante com muitas informações dentro da mesma aula. Por exemplo, eu tenho dúvida sobre consagração. Vai ter a aula X de consagração. Tenho dúvida sobre a preparação do altar. Beleza. Tenho dúvida sobre determinado daimon. Vai ter a aula específica para você ir e acessar a dúvida sobre determinado daimon. Eu tenho dúvidas sobre um ritual de cura. Quais são os daimons que eu posso estar utilizando para cura? Beleza, vai ter a aula X, a aula específica. Quais são os daimons que eu posso acessar para o amor? Então você vai ter ali os daimons listados dentro de um cronograma, onde você poderá acessar e saber, os daimons do amor são esse. E para que eu possa fazer um trabalho de amor, eu tenho que ir neste daimon. Mas nós seguiremos o cronograma certinho dos 72 daimons para ficar bem claro assim na mente de vocês. Seguinte, bora lá. Quem já imprimiu os sigilos? Quem já imprimiu os sigilos? Quem já? Quem já deixa nos comentários aí? Quem já imprimiu os sigilos ou deu um sinal? Seguinte, vocês terão tempo para imprimir, porque a Tassiana já imprimiu. Vocês terão tempo, porque dentro
visão, as 4 primeiras aulas serão teóricas. A partir da quinta aula, começaremos a entrar em partes práticas e tal. Seguinte, qual o tamanho do sigilo? O tamanho que seja mais conveniente. Eu te faço a pergunta: qual é o espaço que você tem na sua casa para realizar os trabalhos mágicos? Sabe aquelas cartas de tarô? De repente você pode imprimir daquele tamanho e utilizar as cartas de tarô. E eu utilizo assim, ó. Esse tamanho aqui para mim é muito viável para o espaço que eu tenho. Você pode fazer maior, pode fazer do mesmo tamanho, ou pode até fazer um tamanho desse, você pode dividir em 4, entendeu? E ficar legal para ti. Coloca um papel mais grossinho. Se você não quiser emoldurar, coloca um papel mais grossinho. Beleza? E aí tá ok. Falando em emoldurar em papel um pouco mais grosso, tá todos os Diamonds. Está pronto para a gente pegar já segunda-feira na gráfica. Aqui é uma cidade bem pequena e a gente teve uma dificuldade muito grande para que isso ficasse pronto. Segunda-feira, o pessoal garantiu que a gente pode ir lá e já pegar. Aí depois vamos fazer só a embalagem, dos tarôs, que deve ficar uma semana mais ou menos. E já na outra semana estaremos enviando para quem comprou o tarô dos Diamonds com a gente. E quem ainda não comprou vai ter a oportunidade de ver os tarôs e tal. Seguinte, quantos Diamonds são? A gente demorou um tanto aí para concluir o tarô. Peço desculpas devido à cidade, também devido à minha mudança de sítio e tal, tudo ficou bem puxado. São 72 Diamonds. Quantas figuras vocês terão? Vocês terão, se eu não me engano, 99 figuras. Por que 99? Porque eu acrescentei muitas coisas que vocês vão precisar dentro do caminho mágico. Por exemplo, os quadrados mágicos. Ali eu acrescentei. Por exemplo, Mamon. Quem sabia aí que Mamon não se encontra na lista de Diamonds relacionados a Goethe? Mas vocês terão o sigilo de Mamon. Nossa, bacana demais. Lilith. Lilith. Vocês também terão. Samael. Vocês também terão. Babylon. Vocês também terão. Bora lá, bora lá. Baphomet. Vocês também terão. Abracadabra. Deixa eu ver se abracadabra. Olha, o de Babylon, tem um do Abracadabra aqui, mas enfim, depois vocês verão. Aí naquela lista que eu passei para vocês não estão todos os bônus, não. Tá? A gente vai atualizar aqueles PDFs que eu passei para vocês nessa semana. Vamos dar os mesmos, só porque tem um acréscimo. E aí vocês poderão fazer o acréscimo. E naquele PDF também tem uma correção que a gente vai fazer com relação a um dos sigilos. A um dos sigilos tem uma correção que depois eu vou passar lá no grupo para vocês descartarem ele. É apenas um. Que está com a figura de... Está com o nome de Paimon, porém com o símbolo de Mamon. É mais ou menos isso. É uma das figuras, mas eu vou identificar ela para vocês. E está passando. Então, você tem esse período aí de pelo menos 3 semanas para estar organizando tudo certinho, tá bom? Se você fez grande e deseja fazer menor, tamanho de cartas de tarô, fica bacana, tá? Eu realizei muitas magias com cartas de tarô, mas muitas, muitas, muitas mesmo. Então fica bacana você ter o seu altar, tamanho conveniente, de repente colocar ali os diamonds ali, tamanho de cartas. E esse tarô dos Diamonds servirá como um manual de magia, um manual como ferramentas magísticas para você utilizar. E eu também estarei gravando a aula para quem adquiriu de como utilizar estes sigilos em forma de um oráculo para orientação do seu cliente sobre qual Diamond pode ajudar e tal e tudo. E fica bem bacana. Muito similar àquilo que eu utilizo para a minha leitura com os Diamonds. Tá bom? Muito similar para aquilo que eu utilizo com as minhas leituras com os Diamonds, onde eu estabeleço uma conexão direta com o Diamond. Mas enquanto você não consegue essa conexão direta, você poderá ter o oráculo como ferramenta para
tirar para o teu cliente ou até para si mesmo, para alguém que você quer ajudar e trazer ali, canalizar a energia do Diamond, manter uma conexão com ele através da sua glândula pineal e trazer uma mensagem para quem precisa de auxílio, ok? Então, beleza. Seguinte, esta primeira aula, ela é uma aula de introdução à demonolatria. Ela será uma aula que ficará aberta para a galera, logo ela ficará disponível para o YouTube, porque ela não terá nada prático. Ela terá questões mais filosóficas. Então, dentro de alguns, acho que amanhã, a Laura vai estar disponibilizando ela no YouTube. E quem tiver interesse de entrar nesta classe, ainda terá a oportunidade, no link da descrição dessa live, também no primeiro comentário fixado, haverá o link para a pessoa clicar, você que estará assistindo aí no YouTube, clicar e ter maiores informações sobre como acessar a nossa mentoria de demonolatria. Vamos lá, começando bem do princípio mesmo. O que são daimons? Lembrando, vocês já ouviram muito falar sobre isso, mas vamos colocar na mente. De repente, tem pessoas que chegaram aqui agora, entre os alunos, perderam minhas lives, tudo. E como é um curso completo, cabe começarmos de fato do começo até chegarmos lá na frente. Detalhe, qual é o tema dessa aula? O tema dessa aula é Demonolatria, a ciência do poder divino. Demonolatria, a ciência do poder divino. Parece um pouco contraditório, né? Demonolatria, a ciência do poder divino. Porém, para aprender demonolatria e para aprender ocultismo comigo, você deve excluir da sua mente tudo aquilo que você aprendeu desde criança. Desde criança. Exclua da sua mente. Faz de conta que você não foi para a escola, que você não aprendeu o ensino religioso. Faz de conta que você não ouviu o padre falar. Faz de conta que você não ouviu o pastor falar nada. Faz de conta que o seu pai e sua mãe não te falaram nada sobre o que é religião, espiritualidade e tal. Porque o sistema religioso ele está totalmente deturpado. Totalmente. Então, bora lá. Demonolatria. A ciência do poder divino. Isso mesmo. Vocês que aqui estão, não estão aprendendo algo para se tornarem opositores divinos. Ah, eu jogo do outro lado. Ninguém aqui vai jogar do outro lado. Você está aprendendo a ciência do verdadeiro poder divino. A ciência do verdadeiro poder divino. Vamos lá. Ao longo da aula, iremos aprender o porquê. A demonolatria é a ciência do poder divino. O que significa daimon? Traduzindo para nós aqui, trazendo para a forma, para o português, traz a palavra demônio. Daimon, demônio. O que seria um demônio? O que seria um daimon? Eu já falei isso em uma aula antiga e falarei novamente aqui, para que vocês tenham clareza, para que a mente de vocês fique limpa. Eu vejo muitas pessoas com a mente totalmente controlada pelo sistema, que começa a estudar demonolatria e começa a ter pesadelo, e começa a ter isso, e começa a ter aquilo, e começa aquilo outro, aquilo outro. Isso é fruto de toda a manipulação que passaram na sua mente. Toda manipulação. E ponto final. Entendeu? Então, as coisas tudo começou a dar errado, comecei isso, é perturbação. Perturbação vinculada à falta de conhecimento. Então, bora lá. Daimon, demônio. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai, mãe? Deixe nos comentários aí. Quem aqui é pai, mãe? Ah, sim. Enquanto vocês comentarem quem é pai e quem é mãe, acho que praticamente todo mundo. Dinei,
Vamos lá, Sandra. Tem galera que é pai, mãe. Seguinte. Alô, você é pai? Não. Será? Também não. Por quê? Eu não quis. Não quis, não quero. Adoro criança, mas não quero. Tenho muita coisa para fazer, muitas coisas e tal, e é isso. Inclusive, eu adoro presentear com saídas de maternidade. Então, quem ficar grávida aí, só me avisar. A gente vai presentear com saída da maternidade dada pelo mago. Mas, enfim, bora lá. Voltando um pouco, daqui a pouco eu volto na questão do pai e mãe. Quando eu falei que para aprender o ocultismo comigo, você tem que esquecer tudo aquilo que te ensinaram. Tudo, literalmente tudo. Quando eu comecei a estudar Eliphas Levi, há 20 anos atrás, de forma profunda, eu me deparei com ele falando assim, no Dogma Ritual de Automagia. Você que começa a estudar ciências ocultas, você tem que estar disposto a esquecer tudo que te ensinaram. Abandonar tudo que te ensinaram. Tudo. Pronto. Eu carreguei isso comigo. Falei, pronto, estou disposto. Porque, de fato, nada fazia sentido para mim. Então, bora lá. Demonolatria, a chave do poder divino. E ao longo dessa aula, iremos aprender o porquê. Então, é o seguinte, por que eu perguntei quem é pai, quem é mãe? Como você se sentiria, como você se sentiria se alguém chegasse para você, o Ednei é pai, tal, temos a Sandra, tal, a galera. Seguinte, olha, o teu filho, eu tenho um comentário para falar sobre ele. Esse menino é um demônio. Esse menino é um demônio. Esse menino está endemoniado. Qual é a primeira sensação que você tem? É uma sensação, né, de constrangimento. Uma sensação de constrangimento. O porquê? Para você entender como que a hipnose que o sistema trouxe com relação à ciência divina, com relação à verdadeira essência e espiritualidade, está totalmente deturpado. Totalmente. Vamos agora à palavra daimon. O original, etimologia da palavra daimon. A palavra daimon vem do latim. A palavra daimon vem do latim. Você que vai aprender rituais fortes lá na frente, como eu falei, 4 primeiras aulas teóricas. Depois começaremos parte prática. Você que vai aprender rituais fortes lá na frente, vai fazer rituais fortes, a sua mente tem que estar preparada. A tua mente tem que estar preparada. Tá? Então é o seguinte, etimologia, a palavra daimon, significa gênio, espírito divino, conhecimento, poder. Observe bem agora. Espírito divino, gênio, conhecimento, poder. Imagine então se alguém chegasse para você e falasse agora, em vez de falar o teu filho é um demônio, falar justamente o teu filho é um gênio. Já muda tudo. Já muda totalmente. Espírito divino significa proveniente da divindade. E se alguém chegasse e falasse, olha, o teu filho é um iluminado divino, como você sentiria? Muito bem. Então, daimon, do original, espírito divino, gênio, poder, conhecimento. É isso. Isso significa daimon, demônio. E por quê? Porque, com o passar do tempo, nós colocamos daimons, que são estes deuses que já eram estudados pelos filósofos. Os antigos filósofos estudavam estes deuses que
atuam neste campo, entre céu e terra. Já eram estudados pelos antigos filósofos. E por que, com o tempo, se tornaram como opositores do divino? Porque, com o tempo, com a deturpação do verdadeiro ensino, com o objetivo de dominar as massas, foi apresentado, então, a ideia de um único Deus. Então, outro termo utilizado para daimon eram deuses. Anote aí. Deuses. Espírito divino, gênios, conhecimento, poder e deuses. Tudo está relacionado a daimons. Significado da palavra daimon do latim. Deuses. Então, por quê? Porque com o tempo, com a manipulação para colocar o ser humano condicionado a um único Deus, que, tendo como se a Terra fosse o centro do universo, tendo esta ideia de que a Terra era o centro do universo, e havia o céu, inferno, um Deus que julga para controlar as massas, estes outros deuses se tornaram, então, opositores deste Deus falso, criado pelo homem. Entendeu? Então, por isso que criou-se uma oposição de daimon, que justamente significa espírito divino, criou-se daimons de um lado e a divindade de outro. Por isso. Compreende? Então, daimon, poder divino, deuses. São deuses que atuam entre céu e terra. E, vulgarmente, são os anjos caídos. Vulgarmente, são os anjos caídos. E não coloque na sua mente anjos caídos como algo pejorativo, pois caído, pois está dentro da manifestação divina, dentro da manifestação dessa realidade 3D. Por exemplo, Prometeu na Grécia, ele é cultuado, reverenciado. E o que é Prometeu? O que é Prometeu? Nada mais, nada menos, alguém que tentou roubar, se apossar do fogo divino para distribuir aos homens, foi punido devido ao seu ato, de forma simbólica, e foi sentenciado a cair. Porém, a cultura grega, muito mais avançada do que a nossa, extremamente mais avançada do que a nossa, não considera Prometeu como uma entidade negativa. Muito pelo contrário, é o deus Mercúrio. Muito pelo contrário. Hanuman, na Índia, o deus macaco, extremamente reverenciado. Extremamente reverenciado. Simbolicamente, ele também teve um ato de ousadia no Olimpo e foi sentenciado a viver nessa realidade 3D, um mundo material. Quando você pega também Thor, nós vemos a mesma coisa, em culturas diferentes. Entende? Então, quando você pega o termo anjos caídos, entenda anjos caídos como divindades que se manifestam diretamente para a manifestação da matéria, dos objetivos, na realidade 3D. Ok? Então é isso. São vulgarmente os anjos caídos. O que é demonologia? Demonologia. Demonologia é a ciência que estuda, é o estudo aprofundado de cada um destes deuses, cada um destes daimons.
Aqui no nosso curso, na nossa mentoria, aprenderemos demonologia também. Você aprenderá também a demonologia? Eu digo que sim, por tabela. Você vai aprender. Porque antes de aprender a cultuar cada daimon, que é a demonolatria, você vai ter que aprender a essência, a teoria sobre cada daimon. Então, por tabela, você aprenderá também demonologia, que é a ciência, o conhecimento que estuda cada uma destas entidades. Beleza? Então, o demonologista, ele não é um praticante. Ele não é um praticante. Ele é um conhecedor destas entidades. Aquele que estuda sobre os demônios. Beleza? Vamos agora. O que é demonolatria? A demonolatria é o culto direto a estes demônios. O culto direto a estas entidades. Culto direto a essas entidades. Então, o demonologista não necessariamente é um demonólatra. Você pode estudar a demonologia e não ser um praticante, não ser um demonólatra. Mas todo demonólatra deve ser demonólogo. Todo demonólatra, para prestar um culto com eficácia a estes gênios, deverá entender a sua essência. E por isto que esta mentoria foi criada. Eu recebo diversas mensagens no WhatsApp diariamente, e o que eu mais recebo é pessoas como: Alaô, me ensina a realizar determinado trabalho com tal demônio. Alaô, me ensina a fazer um pacto. Me ensina a desfazer um pacto. Desculpa, eu não consigo ensinar assim. Não consigo. Eu aprendi de forma didática, filosofia e prática. Teoria e prática, essência e prática, essência e prática. E o que eu posso ensinar também é essência primeiro e depois prática. Eu não posso pegar uma receita de bolo aqui e falar, olha, para você fazer um trabalho com Bune, você pega e faça assim, 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 assado. Ponto. Se fosse assim, todo mundo era bruxo, todo mundo era magista, todo mundo sabia acessar o mundo espiritual. Era só comprar um livrinho de receita e mandar bala, fazer. Mas não é assim. O negócio é mais profundo. Então é por isso que temos a essência. Então vocês serão formados na demonolatria. Demonolatria é a ciência, é o culto direto aos demônios. Demonologia é a ciência que estuda os demônios. E nós temos o demonólatra. O demonólatra é literalmente este praticante. O praticante do culto aos demônios. Ok? E dentro desta mentoria, você conhece toda esta essência e todo este culto. Aqueles que adquiriram esta mentoria já garantiram a participação em outra, que será lançada depois por outra galera. Qual é a outra mentoria? Revelação de Telema. Revelação de Telema, ela vai ser muito profunda. Esta de demonolatria, nós teremos aí 4 aulas mais ou menos de teoria, aprendendo também o end, cada daimon, a pronúncia e por aí vai. Entendeu? E depois ela entra na prática. Prática, 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 prática. E eu achei necessário, julguei muito necessário, termos uma outra mentoria, que é a Revelação de Telema, onde
Nós vamos estudar profundamente o livro da lei. Estudando o livro da lei, aprendendo muito, mas muito, sobre a essência do ocultismo, sobre a essência da magia, sobre a manifestação verdadeira do homem em Deus, do ser humano divino. Então, unindo a essência de uma com a prática da outra, você vai ter uma consciência diferente do culto aos demônios. Porque anotem bem isto. O demonólatra, ele não presta o culto aos demônios como o crente ignorante presta culto a Deus. Ou como o católico ignorante presta culto aos santos. Simples assim. A essência do culto de um verdadeiro demonólatra é diferente. E eu digo verdadeiro, porque hoje em dia, você pegar um PDF e logo sair praticando demonolatria, o que está escrito ali, e se julgar demonólatra, é muito fácil. Entender a essência das coisas é outra coisa. Então, dentro da essência, tanto é, anotem isso também, muitos praticantes de demonolatria atualmente vivem de uma forma precária. Muitos. E muitos que eu vejo. Literalmente, muitos que eu vejo. Eu vejo a galera me procurando. Alô, eu fiz trabalho com fulano, Betano, ciclano, tal, tal, tal. E me arrependi. E eu pergunto, mas quem é? E a pessoa me passa. E simplesmente a pessoa não tem aquilo que ela ofereceu à pessoa. Amor, prosperidade, abundância. Aquele que sabe cultuar literalmente aos daimons, interagir com essas entidades, deverá viver uma vida não de um crescimento absurdo. Isso aí é loucura. Isso não existe. De uma hora para outra. Mas deverá viver uma vida de elevação contínua. Deverá viver uma vida de elevação contínua. De progresso. Uma vida de progresso. Por quê? O culto que o demonólatra irá prestar possui uma essência diferente. Uma essência diferente. Compreende? Ele compreende que daimons, eles são fragmentos divinos e que, na essência maior, o demonólatra, ele é Deus em ação. Anotem isso. O demonólatra, que de fato tem consciência, ele é Deus em ação. E ele, então, vai, através do culto, reunir o simbolismo correto, a ordem correta, a liturgia correta, para que este Deus coordene, então, estas forças invisíveis para a manifestação correta. Isto, de fato, é a demonolatria. Demonolatria não é se curvar diante de um daimon. Aliás, todo culto ao daimon, todo ritual deveria ter extremo respeito. Extremo. Mas isto não significa se curvar como um crente fica aguardando a manifestação de Deus ou um católico fica aguardando a manifestação dos santos. Não. É uma consciência diferente de respeito entre o ser humano e as forças divinas que eles estão, e o ser humano, com a sua consciência expandida, unido ao Verbo Criador, se torna um com Deus durante este culto. E quando eu digo Deus, esquece o Deus da igreja, eu digo a força universal, o Gadu, grande arquiteto do universo, tá? Onde nós não temos só o planeta Terra, nós temos aí a Via Láctea como uma cidade de estrelas, e nós temos incontáveis constelações, e nós moramos na borda
na periferia da Via Láctea, uma galáxia de porte médio. Então, compreender que você é Deus em ação, não este Deus criado pelo ser humano, mas sim a força universal que rege tudo, ok? E com esta consciência, com esta expansão, você poderá coordenar estas forças divinas, direcionar estas forças através da liturgia correta. Anotem muito bem isso. Demonolatria não é dependência de daimons, não é dependência de entidades. Demonolatria é conhecimento, é respeito pelas entidades e é ousadia, autoridade e audácia para direcionar estas entidades, estas forças. Os daimons sabem reconhecer aquele que de fato se assume como um verdadeiro Deus, uma força divina. Ok? Estarei passando para vocês um capítulo para leitura, para apreciação. Mateus, capítulo 10. Isto mesmo, Bíblia. Bem-vindos ao Magualaor. Todo aquele que vai estudar comigo tem que estudar a Bíblia também. Mateus, capítulo 10. Estudem, leiam Mateus, capítulo 10 muitas vezes. Ali, vocês têm uma percepção muito ampla daquilo que vocês podem realizar com a sua conexão ligada ao divino e também uma expressão simbólica onde Jesus envia 72 discípulos. 72 a uma missão forte, profunda. E o que acontece quando eles voltam desta missão? Mateus capítulo 10 pode ser entendido de forma material, física, onde não está errado. É a primeira camada. Anotem aí. Você que quer aprofundar nessa filosofia mesmo. Então, Mateus capítulo 10 pode ser entendido como uma demonstração daquilo que você pode fazer quando você despertar sua consciência. Pronto. É a forma mais rasa. Só porque existe uma forma mais profunda. Existe uma forma mais profunda. E a forma mais profunda é Mateus capítulo 10. Demonstra internamente o que pode acontecer quando a luz crística, que é a luz da iluminação, a luz luciferiana, realmente brilhar dentro de você. Você terá 72 forças à sua disposição. Compreende? 72 forças à sua disposição. E quando eles voltam, eles ficam admirados. Mestre, através do conhecimento que tu passaste, até mesmo os espíritos nos obedecem. E Jesus fica maravilhado e diz: ó Pai, graças te dou. Este Pai é a grande telesma do mundo, que de fato recebe, de fato pode receber este nome de Pai, porque é o grande criador da matéria. Se você quer ter um símbolo daquele que Jesus chamava de Pai, você vai ter esse daqui, ó. Esse daqui é o maior símbolo do que Jesus chamava de Pai. Se você quer ter a expressão do que ele chamava de Pai, é esse daqui. Entendeu? Baphomet é o símbolo do que ele chamava de Pai. Onde, assim como
está na terra, seja feito, assim como seja no céu, seja na terra, assim como é o baixo no alto. Quando ele fala Pai, é este ente que é o maior segredo do ocultismo, onde você precisa ter a sua conexão com ele, aprender a trabalhar isso. E nós vamos aprender muito isso lá na revelação de Telemann. Mas, enfim, ó Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos do mundo e as revelastes aos seus pequeninos. Ok? E quero dizer para ti, através deste conhecimento, anotem isto, e isto será vivenciado por aquele que demonstrar muito sangue no olho, muita vontade, muita força de vontade. Através do conhecimento que vocês aprenderão com a demonolatria e com a revelação de Telemann, eu digo, nada será impossível. Se vocês quiserem, de verdade, nada será impossível. Então, estudem Mateus capítulo 10 e passo também, mais uma vez, para a apreciação, João capítulo 1. Bíblia normal mesmo, é a Bíblia normal. Com muitas adulterações, ainda tem muitas partes profundas. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Este verbo não é Jesus, este verbo é a essência criadora, onde você observa dois. Dois, porque está expresso dois. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eram dois que eram um. É a mesma coisa de falar assim, que o Alaô anda com a esposa dele e os dois se tornam um só objetivo, um só propósito. Mas são dois. Se estava e andava, e era. Então apresenta dois ali. E quando você vai destrinchar toda a filosofia, você vai ver que um fragmento cai aqui na Terra. Pronto. Um cai em todas as culturas. Um vem aqui para a Terra. E por que o cristianismo colocou esse que veio aqui para a Terra como o lado mal? Justamente porque nele está o grande segredo. Mas não há lado mal. Ele é Deus. E sempre foi. É o raio divino que aqui se manifesta. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Nele está a vida. Ele é o que cria tudo. E também é o que, por tabela, para gerar mais vida, realiza o movimento do yin e do yang, construindo e destruindo. Então, ali, por que entender isso em demonolatria? Porque ele é a essência maior que se manifesta aqui. Ele é a essência maior que se manifesta aqui. E essa essência maior se divide em fragmentos. Esses fragmentos são os dharmas. Ok? Os anjos caídos. Vulgarmente falando. Ponto. E este aqui, que depois teremos uma aula só para ele, Satã, nós estaremos entendendo depois o que é Satã, o que é Lúcifer, o que é Samael. Vocês terão uma aula só para isso. Tá bom? Então vamos aprofundar. Mas esse aqui, que é Satã, observe esse sigilo. Olha, o número aqui, a lemiasca e os graus de manifestação. Não é por acaso. Não é por acaso. Quem é Satã na demonolatria?
o infinito. Anotem aí. Mas teremos uma aula só para isso. É só para degustar. O infinito, a quinta essência, a fonte de tudo. A fonte de todos os outros. Tá, irmãos? Podendo ser chamado também de Pai. Ponto. Compreende? Então, assim, aquilo que eu vivi, aquilo que eu estudei, foi com muita dor, com muito sacrifício. Com muita dor, com muito sacrifício. Teve uma época que eu trabalhava, depois do falecimento do meu pai, depois que ele desencarnou, e eu trabalhava à noite, 7 da noite às 7 da manhã. E eu trabalhava em uma empresa que produzia milho, lá em Lusiânia, Goiás. E no intervalo do serviço, de meia-noite a 1, eu estudava, que era a minha ceia. Comia e eu ia estudar. E durante o ônibus, no espaço do ônibus, que dava 20 minutos para ir, 20 para voltar, eu não falava com ninguém. Mas sabe o que é ninguém? Era só chegar, sentar, boa noite, abria a Bíblia e ia estudar. Não era crente. Estudava a Bíblia com outra visão. Aprendi muita coisa. E o que eu fazia era um serviço pesado. Vou compartilhar para vocês. Era uma esteira. Eu passei muito tempo nessa empresa, mas muito. E era uma esteira que eu tinha que dar conta dessa esteira, onde a galera não conseguia ficar nessa esteira. A gente tinha que montar os pallets. E ali, geralmente colocava 4 homens para ficar nessa esteira, 2 de cada lado, e a maioria não conseguia. Eu nunca fui tirado da esteira, porque eu nunca dei para trás. Nunca. Tinha ali um compromisso. E a galera vinha e não dava conta. Não dava conta dessa esteira. E logo o encarregado me colocou como responsável dessa esteira. A galera vinha e eu selecionava quem podia trabalhar ali ou não. E eu continuava ali na esteira. E era tão pesado que várias vezes, várias noites, eu voltava para casa com isso aqui cortado, ó. Várias noites, de tanto pegar caixa. Várias, mas várias. Voltava e estudava. Sabe que hora que eu chegava em casa? 8 horas. Tomava banho, deitava 8h30 da manhã. Sabe que horas que eu acordava? A minha mãe ficava com dó. Mas eu pedia, mãe, me acorda. Por quê? O que eu ia fazer? Eu ia almoçar e passar o tempo estudando ocultismo. Eu dormia 8h30 da manhã e acordava ao meio-dia. Minha mãe falava lá, ô, dorme mais, você tem que dormir para trabalhar. Eu falava, não, eu tenho meu compromisso. E eu já tinha um canto separado na casa, que era o antigo ateliê do meu pai, ateliê de apometria. Então, eu acordava 8h30 da manhã, dormia 8h30, acordava meio-dia. Comia, depois não dormia mais. Era estudando, 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 estudando. E quando era 6 horas da tarde, ia pegar minha meditação. Geralmente das 6 às 8 da noite. Que eu tinha que comer rápido depois. E 8h30 já está ali, 8h30 mais ou menos, já está no ponto de ônibus, para pegar o transporte novamente. E assim era. Durante 6 meses seguidos, eu trabalhei de domingo a domingo. Literalmente. Literalmente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, passei 10 anos da minha vida, um pouco mais de 10, sem sair para festa nenhuma, sem namorar com ninguém, sem assistir um jogo de futebol. Na boa. Tô falando na boa. O que eu fazia? Estudava, Eliphas Levi, Papos, Aleister Crowley, continuamente. E fazíamos retiros, um atrás do outro. Terminava um, dava 1 ou 2 semanas, mais um retiro. O que é retiro? Um período de isolamento. Mais ainda. Assim foi. Então, é diferente você ter uma essência. Então, aquilo que eu falo para vocês, eu não encontrei na internet há pouco tempo. De fato, essa filosofia é uma filosofia divina. É uma filosofia divina. Jesus lidava com o Pai. O Pai, simbolicamente, na demonolatria, é Satã. O Verbo que se manifesta para criar. Para criar. Os daimons
são fragmentos dessa energia. E o ser humano divino, ele reconhece o verbo. Vocês vão estudar o João capítulo 1, e ele diz, aquele que ele está no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele está no mundo, está aqui. Mas aquele que o reconheceu, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, conexão íntima. O filho, como Jesus já fala em João, o que o pai faz, o filho faz igualmente. Então o filho se torna como o pai. Você se torna um pequeno Deus aqui na Terra. Então, por isso, esta aula ganhou o tema de demonolatria, a chave do poder divino. Demonolatria, a ciência do poder divino. Ok? Então, essa aula serve para limpar a mente de vocês e para que vocês possam entender. Estou em um caminho sagrado. É isso. Eu lembro quando eu comecei a estudar magia de forma profunda, os livros do meu pai, eu pensei assim, nossa, agora eu vou me tornar o bruxão, agora é isso. Agora é coisa pesada. Quando eu penso que não, eu estou mais aprofundado nas coisas sagradas do que nunca. E eu fui entender. É um caminho sagrado. É muito louco. Eu pensei, nossa, agora eu vou para os rituais, é isso, é aquilo. E cada vez que sai tentando entender mais e fazer correto, você está mais no caminho de uma iluminação plena do que aquilo que a gente pensa inicialmente quando vai lidar com bruxaria. É estranho, sabe? É uma ciência que transforma o ser humano. Então, preparem a mente, a alma, o coração para lidarem com essas entidades. E aquele que fizer por merecer, não apenas fará um ritual vazio, mas verá face a face essas criaturas. Como assim? Eu tive e tenho estas experiências. Só não corra. As primeiras vezes dá vontade de correr. Dá vontade de sair correndo. Mas é porque a aparência não é tão boa com relação àquilo que nós temos aqui na Terra. São aparências misturadas mesmo. Entendeu? Aparências bem misturadas. Cabeça de uma coisa, asa de outra, rabo de outra. Você fica meio assim. Mas calma. Relaxa, respira. Aí você vai lembrar dessa aula. São espíritos divinos. Ponto. Entendeu? Espíritos divinos. Tem muita galera que o Daimon é uma coisa, anjo é outra. Beleza? Tem muita gente que se vê um anjo de verdade, do jeito que eles são, corre. Corre. Entendeu? Então, tem que estar preparado a mente para tudo isso. Gente, muito obrigado. Aqui encerramos essa aula. Vocês têm estas duas opções. Opções não. Dever. De Mateus capítulo 10, João capítulo 1. Leiam, releiam, leiam, releiam, leiam, releiam. E podem me mandar mensagem no WhatsApp durante a semana do que entenderam sobre isso. Tá bom? Próximo sábado tem mais encontro. Obrigado e um ótimo final de semana para vocês.